Esse lugar não funciona como um hospital, nunca funcionou. E o mais estranho é que a série nunca tentou esconder isso. Sempre que alguém entra ali, algo dá errado. Seja cirurgias improvisadas, diagnósticos absurdos, pacientes mandados embora piores do que chegaram. E isso não acontece só uma vez, não acontece duas, acontece sempre. E se você olhar com atenção, vai perceber uma coisa simples e desconfortável. Ninguém ali age como se estivesse tentando salvar alguém. E quando você começa a tratar esse lugar não como um hospital, mas como um negócio, até mesmo os médicos falsos começam a ter sentido. Vamos começar aqui com o que deveria ser impossível de ignorar. No episódio, sofri um acidente. Bob Esponja sofre um acidente sério, nada cartunesco, nada leve. Ele é levado às pressas para o hospital. E cara, a cirurgia dele demora 20 horas para ser feita. 20 horas. E quando o médico finalmente aparece, ele diz uma frase que todo mundo confia sem questionar. A cirurgia foi um sucesso. Só que a câmera não mente. O que vemos em seguida não é tecnologia médica. Não teve procedimento avançado, são grampos comuns e cola bastão, a mesma que você compra em papelaria. Eles usaram o material mais barato possível para consertar um paciente e depois mentiram dizendo que estava tudo bem. E aqui entra o primeiro detalhe importante. Eles não parecem preocupados se o tratamento vai funcionar ou não, eles só querem terminar o quanto antes. Você pode até pensar que isso aqui é uma piada visual, ok, mas o problema é que isso aqui se repete várias vezes. No episódio Código Amarelo, por exemplo, os médicos prescrevem pacientes sem sequer examiná-los. Eles olham, decidem, mandam embora, sem exame, sem diagnóstico real. E se isso aqui não te incomodou, segura essa. Porque no episódio Trapaça com Casca, Bob leva o Gary ao hospital. Os médicos entram em pânico só de olhar para ele, estranham a cor, fazem exames dessa vez, mas mesmo assim a decisão final é, eles não poderiam fazer mais nada. Tudo que Bob poderia fazer é levá-lo para casa e deixar a natureza seguir o seu curso. Traduzindo aqui para vocês, seu animalzinho vai morrer e a gente não vai se envolver. Ponto. E isso não acontece só uma vez, não, novamente. Em Demolição Dufus, a senhorita Puff sofre um acidente grave. O médico apresenta gráficos, fala com certeza absoluta que ela nunca mais iria inflar. É um diagnóstico definitivo, daqueles que mudam uma vida inteira. Só que no final do episódio ela está completamente normal, sem explicação, sem tratamento, sem intervenção. Então, o que aconteceu ali? Ou o médico é incompetente ou ele mentiu. E quando você começa a juntar os casos, parece algo desconfortável. Eles erram sempre para o mesmo lado. O lado que exige menos esforço, menos gastos e menos responsabilidade. E aí vem o momento que a máscara cai de vez. No episódio O Bebê Lula, o hospital nem tenta mais parecer legítimo. Eles fazem um diagnóstico totalmente aleatório sobre o Lula Molusco, algo que não existe, que nunca existiu, e mesmo assim mandam o Lula Molusco para casa, visivelmente machucado ainda, com o conselho mais vazio possível. Não bata sua cabeça de novo. E aqui surge a pergunta que muda tudo. Por que o hospital faria isso repetidamente? A resposta é que talvez o objetivo nunca tenha sido curar ninguém. Talvez o objetivo seja outro. Até aqui dá pra fingir que tudo é só incompetência, médicos ruins, diagnósticos errados, decisões questionáveis. Mas incompetência não se repete tão bem assim, porque existe um detalhe que conecta absolutamente todos esses casos: o dinheiro. E é aqui que o hospital para de parecer só um lugar ruim e começa a parecer um negócio. Ou um hospital estadunidense, né, também, pode ser. No episódio A Torre Cascuda, o Sr. Siriguejo resolve brincar de hoteleiro. O projeto dá errado, tudo desmorona e claro, todo mundo vai parar no hospital. Até aí normal, mas quando a conta chega, algo não bate. Tem cobrança por camas, cobrança por bandagem, cobrança por medicação, tudo isso é esperado, ok. Só que no meio da fatura aparece uma linha curiosa: serviço de quarto. Você pode parar e pensar que talvez o Sr. Siriguejo pediu algo, mas lembra quem ele é. Esse é o mesmo cara que vendeu sua alma por 62 centavos. E esse aqui não é um caso isolado não, tá? No episódio Minha Perna, o médico olha pra Fred e simplesmente admite que as cirurgias dele pagaram a faculdade de sua filha. Não é cochicho, não foi nada disfarçado, ele fala com orgulho. O sofrimento do Fred virou um investimento pra ele. Na realidade aqui o médico não tá preocupado em resolver o problema, ele está preocupado em ganhar mais dinheiro. E se você acha que isso aqui só parece uma ganância individual, aí entra o episódio que escancara tudo: o colchão perdido. O Sr. Siriguejo entra em coma depois de perder dinheiro. Ele é levado ao hospital, conectado a aparelhos, em estado crítico. Mas aí os médicos descobrem algo essencial: ele não tinha seguro. E o que acontece então? Eles simplesmente desligam o aparelho, arrastam ele para o corredor e depois jogam ele para fora do hospital. Quando um administrador aparece e reclama de toda aquela cena, o médico responsável responde com naturalidade, sem culpa, sem nada, que estavam tentando tocar um negócio ali. Não o hospital, tá, de fato, para salvar vidas, mas um negócio para ganhar dinheiro. Isso muda completamente a leitura do que nós vimos antes. Os diagnósticos errados eram uma economia de tempo e dinheiro. Os exames inexistentes eram cortes de custos. Os pacientes mandados para casa ainda feridos eram menos responsabilidades legais.
hospitais. Até agora dava para acreditar que o hospital era apenas ganancioso, só que existe um detalhe que transforma tudo isso em algo muito pior. Um detalhe que muda completamente a natureza desse lugar, porque alguns médicos, sua grande maioria para falar a verdade, não são médicos. No episódio Nem Tudo Que Reluz, isso é dito de forma direta, sem mistério, sem rodeio nenhum. Um dos médicos simplesmente confessa dizendo que não era um médico, era só um ator pesquisando para um papel. Não era piada, não era metáfora. Ele estava vestindo um jaleco dentro do hospital e tem permissão para operar pacientes. E se isso aqui fosse só um personagem isolado, daria para tratar como exagero da série. Mas o problema é que não é. Esse mesmo médico aparece em outros episódios. Inclusive no episódio O Colchão Perdido, sendo responsável por mandar desligar os aparelhos do Sr. Siriguejo. Um ator tomando decisões de vida ou morte. E a coisa fica ainda mais absurda quando você volta pro episódio Aprontando na Escola, onde, depois de um acidente, Bob Esponja, Sr. Siriguejo e Plankton vão parar na mesa de cirurgia, e o resultado do procedimento é uma monstruosidade completa. Corpos misturados, partes do lugar errado, um erro grotesco, e o médico confuso admite algo revelador. Ele não sabia onde cada parte do corpo ia aonde. Mas isso aqui faz todo sentido, né? Quando você lembra que ele não é um médico. E ele não tá sozinho nessa, tá? No episódio Código Amarelo, Bob Esponja é autorizado a realizar uma cirurgia no Lula Molusco. Bob Esponja, um funcionário do restaurante. Quando ele entra na sala de cirurgia, existem várias pessoas ao redor observando, cheios de médicos e estudantes. Eles sabem exatamente quem Bob Esponja é, sabem que ele não é médico, e mesmo assim ninguém impede, ninguém questiona, ninguém para a cirurgia. Isso aqui revela outra coisa enorme. Não é apenas um médico falso, é um sistema inteiro que aceita qualquer pessoa vestida o suficiente para parecer um profissional. Ou seja, o jaleco é suficiente. E quando você junta tudo isso com o que já vimos, o hospital deixa de parecer incompetente e vira uma encenação de fato. Mas se isso aqui já é perturbador, ainda tem uma peça final nesse quebra-cabeça: as ambulâncias. Repara no padrão curioso da série. Sempre que alguém se machuca, a ambulância aparece instantaneamente, sem nenhuma ligação ao pedido. No episódio Calça Engraçada, Lula Molusco desmaia e no segundo seguinte a ambulância já está ali. Isso aqui não é coincidência. As ambulâncias não estão respondendo chamadas, elas estão patrulhando, rodando a cidade esperando alguém cair, tropeçar ou passar mal. E quando isso acontece, a decisão já foi tomada, você vai pro hospital querendo ou não. Em Siriguejo Nasce de Novo, isso fica ainda mais claro. Antes mesmo de morder um hambúrguer estragado, o Sr. Siriguejo já viu uma ambulância passando da frente do Siri Cascudo, e quando ele passa mal, é exatamente essa mesma ambulância que o leva. Ela já estava ali, esperando. O hospital na realidade não recebe pacientes, ele coleta pacientes, independente de sua vontade. Mas aí vem uma pergunta final dessa parte. A gente já sabe que tudo isso acontece, mas como um esquema desse tamanho continua existindo sem ninguém perceber, ou sem ninguém impedir? Até aqui a gente já desmontou o hospital por dentro, os médicos falsos, as cobranças inventadas ou excessivas, as ambulâncias predatórias, podemos dizer, mas existe uma regra básica que nunca falha. Sempre existe alguém olhando do outro lado, alguém permitindo. E na final do biquíni, essa figura tem um nome, cargo e um histórico bem conveniente: o prefeito. Ao longo da série ele deixa claro, repetidas vezes, que não governa pessoas, governa interesses. Ele inaugura pontes inacabadas, favorece empresários, trabalha com Plankton sem piscar e mantém prisões lotadas não por justiça, mas por lucro. Isso não é incompetência, é escolha. E é exatamente por isso que o hospital continua funcionando. O prefeito nunca fecha o hospital porque, enquanto o dinheiro circular, o resto não importa. E isso prova algo definitivo. O hospital não é ruim porque a cidade é caótica. Ele é ruim porque tem permissão para ser. E quando você olha para trás, tudo muda o significado. A ambulância que salva alguém, na verdade, remove a escolha do paciente. Ele entrando naquela ambulância, ele vai ter que pagar uma conta bilionária para o hospital. O médico que ajuda garante que você volta. Talvez por incompetência, já que ele também não é um médico, ou para ter você lá e ganhar mais dinheiro. O diagnóstico falso prolonga o problema. E o mais perturbador de tudo isso é que todo mundo age como se fosse normal. Talvez o hospital na final do biquíni nunca tenha sido feito para curar. Talvez ele seja feito para gerenciar um sofrimento, manter pessoas vivas o bastante para pagar, doentes o bastante para voltar, e a gente sempre riu disso. Mas agora não dá mais, né? Porque depois de ver, você não desvê mais.